Aqui é Rodrigo começando mais um episódio do Cultbook para falar hoje de um palavrão. Um palavrão que eu não aguentava mais ler nas redes sociais, um palavrão que eu não aguentava mais ouvir no noticiário, mas um palavrão de que a gente precisa falar. Porque afinal de contas, a gente fingir que um problema não existe não quer dizer que o problema deixe de existir. E o palavrão a que me refiro se chama Trump. O livro desse episódio é esse aqui, uma cortesia bacana que a Companhia das Letras me mandou com o selo da editora Objetiva, Fogo e Fúria por Dentro da Casa Branca de Trump, do jornalista americano Michael Wolff. Obviamente esse é um livro de política, mas também dá para dizer que é um livro de história, porque afinal de contas a gente vai passar ainda muito tempo tentando entender o que aconteceu para o Trump ter ido parar na Casa Branca dos Estados Unidos. E tanto esse é um livro de política que a sua própria confecção tem toques de política. O jornalista Michael Wolff conta que tudo começou quando ele fez um perfil de Donald Trump para uma revista de Hollywood e o vaidoso homem adorou o perfil que ele havia escrito. A partir daí, Michael Wolff conseguiu propor que ficasse na Casa Branca acompanhando as movimentações e foi aceito. Embora ele não tenha dito qual seria o seu propósito de acompanhar os movimentos dentro de todo o dia a dia presidencial na famigerada ala oeste, que é onde se tomam as decisões mais importantes dos Estados Unidos, e também onde ele pôde ouvir, como ele próprio diz, ser uma mosca na parede da Casa Branca. Ouvir e ver muita coisa. Mas antes de entrar para falar desse palavrão, para entrar propriamente no livro, eu queria dizer que eu demorei muito para me decidir a ler. Se eu lia ou se eu não lia, já estava saturado de tanta informação, de tanta notícia sobre Donald Trump, cansado, mas uma mistura de vontade de entender essa história e curiosidade mórbida me levou a finalmente ler esse livro, que eu havia lido várias resenhas sobre ele, inclusive uma do The New York Times que foi bastante negativa, que dizia que o jornalista, o Michael Wolff, o autor do livro, não havia seguido com rigor os padrões de uma boa apuração jornalística. Ele não mencionava determinadas fontes, parecia estar entrando na cabeça das personagens quando elas tomavam uma decisão, enfim, ele havia saído um pouco do factual, daquela coisa de contar os fatos como ele apurou, para uma coisa meio que ele achava, uma coisa meio psicológica, que ele mesmo interpretava e para contar a sua história. Em defesa do cara, também li resenhas que falam que ele faz um pouco daquilo que a velha escola do jornalismo literário dos Estados Unidos, do jornalismo literário americano fazia, que é uma ficção real. Então ele tem esse toque de literatura, de realmente entrar na psicologia, na mente das personagens que eles estão retratando, mas sempre baseado naquilo que foi ouvido, naquilo que ele acompanhou, naquilo que ele apurou. Enfim, fica para quem lê tirar suas próprias conclusões. Algumas coisas que eu tirei desse livro, eu vou dizer aqui. E é claro que esse não é o melhor livro de política que eu já li, até porque a matéria-prima não ajuda muito. Em alguns momentos, o retrato que o jornalista faz de Trump é até até caricato demais, para a própria caricatura que o Trump criou dele mesmo. Por várias vezes, o autor ressalta a incapacidade mental de Trump, digamos assim. Ou como ele diz em vários trechos, a impossibilidade de Trump conectar efeitos de causa e consequência. Ou, como diria o dono do conglomerado Fox, o Sr. Murdoch, Rupert Murdoch, é um perfeito idiota. E esse quadro, caricato demais por muitas vezes, deixa a gente meio desconfiado com a capacidade de análise do próprio jornalista. É difícil acreditar que um cara simplesmente estúpido, com pessoas totalmente despreparadas ao seu redor, tenha conseguido a troco de nada chegar onde chegou e não tenha nenhum tipo de plano. Por outro lado, conforme a gente vai conhecendo cada vez mais essas pessoas que estão em volta dele, cada vez mais a personalidade dele,
parece realmente ser tudo muito possível. O livro já começa com uma revelação bastante preocupante para quem se importa com os rumos da humanidade. E se tratando da maior potência econômica e militar do mundo, Wolff fala como Donald Trump e sua equipe de eleição não tinha a menor ideia do que fazer se ganhasse, simplesmente pelo fato de que ali ninguém acreditava na possibilidade da vitória. Todos ali já davam a derrota para Hillary Clinton como certa, inclusive o próprio Trump, que já tinha até um discurso que ele diria depois do anúncio da derrota. Um discurso bem simples. Foi roubado. As eleições foram roubadas. Então logo de cara fica aquela pergunta, se os caras não tinham o mínimo planejamento para a transição, para os primeiros dias em caso de vitória, imagina um plano de governo. Wolff disse que o plano do Trump sempre foi muito mais midiático. Ele achava que como candidato a presidente, como até alguém que ganhou as prévias republicanas, ele teria muito mais oportunidade de negócio, ele se tornaria o homem mais famoso dos Estados Unidos. E com esse retrato inicial, Michael Wolff vai contando os primeiros meses de governo Trump, como ele se relacionava com a sua equipe, como sua equipe se relacionava entre eles, quais eram os interesses que norteavam cada um dos atores desse cenário preocupante. Ainda sobre a capacidade ou a falta de capacidade mental de Trump, as fontes, as pessoas com que o Michael Wolff conversam, relatam, afirmam a incapacidade do presidente dos Estados Unidos em se concentrar em alguma coisa, em prestar atenção, em ler relatórios, memorandos, enfim. Ele não tem muito como prestar atenção e assimilar muitas informações. Então você imagine o cenário de o Trump estar lá rodeado de pessoas que querem fazer a sua cabeça e ao mesmo tempo ele não consegue prestar atenção no que cada um diz. E é exatamente isso que acontecia. Em volta dele, há diferentes pessoas com diferentes interesses querendo levar ele mais para lá ou mais para cá. Mas um nome vale a pena a gente prestar atenção, que é o de Steve Bannon, o principal estrategista da campanha de Donald Trump e para muitos o cara que foi o responsável por Trump conseguir ser eleito. Aliás, segundo o nosso amigo Michael Wolff, o Steve Bannon era o único da equipe de Donald Trump que realmente apostava na sua vitória. E de forma bem simples, a estratégia do Steve Bannon foi justamente fazer um discurso, moldar uma figura do Trump que encaixasse nos modelos daquilo que se acostumou a chamar nos Estados Unidos de direita alternativa. Uma nova corrente política, nova, com ideias bem velhas, mas que está à direita da própria direita dos Estados Unidos, dos próprios republicanos. Aqueles caras mais ferozes, mais irracionais, mais que babam de ódio. E foi exatamente esses discursos que o Bannon conseguiu inflamar. Discursos anti-imigração, que a gente viu várias vezes, discursos de intolerância. Isso acabou vendendo uma imagem e criando um público, um eleitor que realmente foi lá na urna e votou e colocou o Trump na presidência dos Estados Unidos. Na hora de governar a mesma coisa, Bannon, para muitos críticos, diziam que era o presidente por trás do presidente. Ele que acabava manipulando muitas das decisões de Donald Trump. Do outro lado tem a família Trump também, que acaba sempre querendo colocar o bedelho nas decisões, principalmente o genro do Donald Trump, o Kushner, e a sua filha, Ivanka. Esses dois, que são um casal, estão sempre ali também rodeando o presidente para fazer a cabeça dele de alguma forma e, claro, tirarem as suas próprias vantagens. Então é mais ou menos esse cenário que toca o livro inteiro, essa disputa entre um lado e outro, com outros atores que entram e saem, mas sempre esse cabo de guerra entre esses dois lados, com o Trump no meio sem saber o que fazer. Inclusive, uma das coisas que a gente pode tirar desse livro é justamente aquela história do cara que não é político e que pode solucionar
todos os problemas de uma nação, porque afinal de contas ele não é político, ele não está envolvido com a política, logo ele é a única pessoa capaz de purificar esse ambiente sujo da política. A verdade é que, conforme ele vai contando, mostra que a ausência de conhecimento total de Trump e de sua equipe em relação à política muito mais atrapalha do que ajuda. Eles não sabiam como funcionavam os trâmites legais, eles não tinham capacidade de negociação nem dentro do próprio partido, enfim, é um caos total. A falta de experiência política de Trump é só mais um agravante de um cara que talvez não tenha o menor preparo, talvez não, certamente não tenha o menor preparo para ser um estadista, para ser um líder de uma nação como os Estados Unidos. Há um outro dado bastante interessante e que agora está se falando muito, que também é a relação de Donald Trump com a mídia. A gente sabe que um dos fatores que impulsionaram a eleição, a campanha de Donald Trump, foi justamente aquela disseminação de notícias falsas, as fake news. Por outro lado, o Trump ele sempre coloca no seu Twitter, que é basicamente por onde ele governa o país, sempre acusando uma notícia negativa a ele de fake news. Ele meio que inverteu o conceito das notícias falsas, porque ele nunca foi bem aceito pela imprensa tradicional, pela imprensa, digamos assim, mais séria dos Estados Unidos. Os jornais The New York Times, Boston Globe, Washington Post, enfim, há vários veículos que fazem oposição às claras, oposição veemente a Donald Trump. Inclusive, recentemente, 300 jornais norte-americanos assinaram um manifesto criticando o constante ataque de Donald Trump à imprensa, que isso fere a liberdade de expressão dos Estados Unidos, a liberdade do jornalismo, a liberdade de informação. Você questionar a todo momento a imprensa e o que é noticiado, os fatos noticiados, é uma forma também de você... uma forma de autoritarismo, né? Afinal de contas, uma imprensa controlada pelo Estado é tudo que a gente não quer, é tudo que a gente não deseja. Só que o mais curioso dessa história é que, dentre esses jornais, desses 300 jornais, como por exemplo o The New York Times, embora o Trump sempre os ataque, sempre os agrida, chamando as suas publicações de fake news, o Trump demonstra internamente para sua equipe um enorme desejo de ver uma notícia positiva sua, adivinha onde? Nesses mesmos jornais, nessas mesmas publicações. Trump sonha que falem bem dele na CNN, no The New York Times, no Washington Post, etc. e tal. E enquanto isso não acontece, ele simplesmente desqualifica essas publicações. Essa é basicamente a tática do Trump para se relacionar com a mídia. Há outros pontos que o jornalista aborda também, que tiveram grande repercussão nos primeiros meses do governo Trump e que ainda tem. E em favor do autor desse livro, muitos deles se realizaram, eles realmente acabaram gerando desconforto e o jornalista estava realmente falando uma coisa, estava no caminho certo. Um deles é a questão da Rússia. Embora eu tenha ficado com o pé atrás aqui, sempre a maneira como o jornalista coloca é que a relação de Trump com os russos foi uma coisa muito mais acidental, muito mais fruto do despreparo dele e da sua equipe do que alguma coisa realmente tramada para afetar os seus adversários. Não é conclusivo, fica um monte de dúvida se esse relacionamento de Trump com os russos tinha alguma motivação para destruir a campanha de Hillary ou para favorecer a sua própria campanha. O fato que mostra e que dá para a gente concluir é que realmente é uma desorganização total, níveis de comunicação do seu governo péssimos que acabaram agravando esse problema. E talvez um problema que lá na frente possa ser ainda maior. Além da Rússia, há também questões que podem deixar a gente um pouco ressabiado para o futuro, que é justamente a política externa de Donald Trump, ou a maneira como ele e sua equipe conduzem as questões fora dos Estados Unidos. Trump demonstra não ter nenhum conhecimento geopolítico, ele não entende muito bem o mundo. Ele mal entende alguma coisa que saia de Nova York, da região onde ele passou a maior parte da sua vida.
quanto mais entender a complexidade de conflitos como, por exemplo, o que acontece no Oriente Médio. A sensação que a gente fica é que qualquer intervenção que Trump faça na política externa é pensando de que maneira ele pode tirar uma vantagem. Ele, pessoalmente. Ele não pensa nos Estados Unidos, ele não pensa nos outros países, ele não pensa em nada, é sempre visando a sua própria vantagem. E isso é muito perigoso, né? E é claro que sobre o livro, a reação de Trump foi aquela que ele sempre tem quando alguma coisa o contraria. Ele foi no seu perfil do Twitter e xingou muito o autor da obra. Então é isso, eu vou ficando por aqui, chega de falar de Trump por hoje. Se inscreva no canal, vá também ao Instagram e acompanhe o dia a dia do Cultbook no Bookinista. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proud